Eu sou o professor Ivanildo JN, estou aqui com vocês na aula de ciências, na nossa revisão de ciências. Nesse conteúdo, nós vamos trabalhar para os alunos da rede municipal de educação, todos os nossos alunos, e nós vamos direcionar o nosso conteúdo para o 7º ano. Então, nesse conteúdo do 7º ano, nós vamos trabalhar os seres bióticos e os seres abióticos, a biodiversidade. Vamos trabalhar na nossa revisão, depois nós vamos colocar algumas questões de exercício para que a gente possa verificar se realmente a gente entendeu o conteúdo. Tudo bem? Vamos nós? Então, como eu tinha colocado, primeiro vamos definir ecossistema. Né? Ecossistema é o quê? É um conjunto de elementos bióticos. O que são elementos bióticos? São os seres vivos. E abióticos, o que são elementos abióticos? São fatores diversos do ambiente, de uma determinada área, que trocam entre si influências notáveis, com transferência de matéria e energia, visando a um equilíbrio estável. Plantas, micro-organismos e peixes, né, constituem o quê? Os nossos fatores bióticos, bio, vida, né, que eles estão relacionados aos seres vivos desse ecossistema. A luminosidade do ambiente, a temperatura, a salinidade, o pH da água, estes representam os fatores abióticos, certo? Os tipos de ecossistema. Primeiro, nós temos os ecossistemas naturais. São aqueles que compreendem todos os ecossistemas, formados naturalmente sem a intervenção do homem. Como exemplo, nós podemos ver aí, os oceanos, são naturais, os desertos, né, os bosques, estes são exemplos de ecossistemas naturais. Os ecossistemas artificiais são aqueles, né, aqueles ecossistemas formados pelo homem. Então, o homem aí, ele interferiu nessa formação, como, por exemplo, os açudes, né, as plantações, aquários, etc. Né? Esses são os artificiais. Os fatores bióticos, alimentos, plantas, animais e suas relações recíprocas com o meio ambiente. O que são os fatores abióticos? A temperatura. Normalmente, a faixa de temperatura mais favorável à vida está na escala de 10 graus Celsius a 30 graus Celsius. Fora dessa faixa, os seres já precisam ter um processo de adaptação a essa temperatura. Não é uma temperatura bem viável, mas sobrevive, porque os seres são adaptados ao meio. Temperatura corporal. De acordo com a temperatura corporal, os seres podem ser classificados em pecilotérmicos, né, e homeotérmicos. Pecilotérmicos é quando a temperatura corporal varia de acordo com a temperatura do ambiente. Por exemplo, anfíbios, répteis, a temperatura vai variando de acordo com o ambiente. Já os homeotérmicos, a temperatura corporal é constante. Por exemplo, aves. O nosso caso, por exemplo, nós somos mamíferos, a nossa temperatura é constante. Geralmente, quando há uma alteração de temperatura, a gente apresenta um estado febril, né, ou um estado de frio, alguma coisa, então a temperatura ela vai oscilando. Normalmente, é para ela se manter constante. E dentro desse ecossistema, dentro desse sistema, nós temos as espécies, que é um conjunto de todas as populações, formada por indivíduos semelhantes, certo? Entre si, e capaz de se reproduzir em condições naturais, gerando descendentes férteis e semelhantes. O nosso caso, por exemplo. População é um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, convivendo numa área, certo? Comum e mantendo ou não um certo grau de isolamento em relação a grupos de outras regiões. Dentro disso, nós temos a comunidade biótica, que é um conjunto de organismos distintos, certo? Que convivem numa mesma área, mantendo entre si um relacionamento que pode ser de forma harmônica ou de forma desarmônica. São as relações harmoniosas
né, que acontece e as relações desarmoniosas. Por exemplo, na relação harmoniosa, sociedade, né, é uma relação harmoniosa. Já numa relação desarmoniosa, por exemplo, o canibalismo, o predatismo, né, onde um leva vantagem e o outro não, certo? São esses tipos de relações que acontecem. O conceito de comunidade ele pode ser mais amplo, bem mais amplo, e abrange também os insetos, os mamíferos e todos os outros animais que convivem nessas áreas, certo? Os biomas é um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação, né? Pode ser em escala regional, com condições geoclimáticas semelhantes, certo? E história compartilhada de mudanças que resultam em uma diversidade biológica própria, né? Os principais biomas brasileiros, nós temos a floresta amazônica, a caatinga, que é tão conhecido nosso, que é um bioma brasileiro forte, o cerrado, né? São os principais biomas brasileiros. Nós temos também os nossos biomas pernambucanos. Os dois que se destacam é a caatinga e a Mata Atlântica. As curiosidades. Existe um bioma exclusivamente brasileiro, o qual ocorre também no estado de Pernambuco. Ele ocupa cerca de 83% do território pernambucano, que é a caatinga. A caatinga apresenta uma vegetação natural do Nordeste. A caatinga é um ecossistema típico de regiões semiáridas e está presente nos estados do Ceará, Alagoas, Sergipe, Bahia, Maranhão, Rio Grande do Norte, o nosso estado, Pernambuco, Paraíba, Bahia, Piauí e no norte de Minas Gerais. Esse bioma, ele soma cerca de 11% de área do Brasil. Os maiores biomas do mundo. Nós temos em primeiro a floresta amazônica, né? A Amazônia é a maior floresta do mundo. Se espalha por 6 países da América Latina e representa a 20ª parte de toda a superfície continental da Terra. Ali concentra-se a maior biodiversidade do planeta. Seu principal rio, o Amazonas, lança no Oceano Atlântico de 15% a 20% de toda a água despejada por rios em mares em todo o mundo. Esse é o nosso bioma floresta amazônica. O Saara é o maior deserto do mundo, né? A área total é maior que o Brasil e a Índia. E a taiga, que é a floresta de coníferas ou floresta boreal, que localiza-se no norte do Alasca, no Canadá, sul da Groenlândia, parte também da Noruega, Suécia, Finlândia e Sibéria. Bom, pessoal, nós vamos agora para a questão de exercício. Vamos lá exercitar, vamos ver se a gente conseguiu captar o nosso conteúdo. Primeira questão, o manguezal, né, muito conhecido aqui em Recife, né, quem não conhece o manguezal, né, tanto defendido por Chico Sainz. Então, o manguezal é um ecossistema costeiro que ocorre entre os ambientes terrestre e marítimo, característico de regiões tropicais e subtropicais, no caso Brasil. Sujeito à inundação das marés, o manguezal se enquadra no conceito de ecossistema por quê? Por possuir fluxo de energia bidirecional, né, direcionada, ser um sistema fechado e autossuficiente, reunir organismos em um único nível trófico, impedir movimento de imigração e emigração de organismo, ou compreender ciclos de materiais entre os componentes bióticos e abióticos. Vê bem, questão fácil, o manguezal lá nós temos seres bióticos e seres também abióticos, certo? Então, no manguezal, a resposta correta, letra E, porque compreende o quê? Seres de materiais entre os componentes bióticos e abióticos. Então, marcaríamos aí letra E. Letra E não é de errado, não. Letra E é de, no caso, exato, viu? Segunda questão, marque a alternativa incorreta. Atenção, alguns professores costumam colocar não só a alternativa correta,
mas pode colocar também a incorreta, ou seja, o que está errado. Então, nos ecossistemas, os organismos interagem com os outros. Você marcaria essa? Não, porque eles interagem. Então, letra correta. Nos ecossistemas ocorrem relações ecológicas. Vamos pensando. Nos ecossistemas, os organismos não interagem com fatores físicos. Recifes de coral, né, característico muito da nossa capital pernambucana, são exemplos de ecossistemas aquáticos. Nos ecossistemas, o fluxo de energia possui apenas uma direção. Então, o que é que você coloca? Você ficou pensando lá na letra C. Nos ecossistemas, os organismos não interagem com fatores físicos. Uma questão até simples, porque na letra A dizia que nos ecossistemas, os organismos interagem com os outros. E na letra C, a negação. Nos ecossistemas, os organismos não interagem com fatores físicos. Então, isso aí está correto para você marcar, mas é errado porque, na verdade, há uma interação. Então, letra correta, letra C. Vamos para a nossa última questão desse bloco. Considerando os níveis de organização biológica, os ecossistemas estão localizados do nível mais específico para o mais amplo. Ele está após a população, após as comunidades, antes de organismo, antes da população ou antes da comunidade. Então, na classificação que nós colocamos aí, nós podemos identificar o quê? Que nesse nível de organização biológica, os ecossistemas estão localizados do nível mais específico para o mais amplo, aonde? Após as comunidades. Então, você marcaria aí a questão e ficaria tudo tranquilo. Certinho? Nós concluímos a nossa revisão, certo? Bons estudos e boas avaliações. Tchau, tchau.